O anticristo, como poderemos identificá-lo segundo a Bíblia? Nós vemos que, na verdade, o espírito do anticristo, conforme nós podemos ver na Bíblia, já está atuando, né? Mas a manifestação do homem da iniquidade, ela é o cumprimento de uma profecia bíblica. Mas a Bíblia fala concernente à personalidade e como será este homem da iniquidade. A palavra anticristo, ela tem, então, como referência vários versículos bíblicos. Embora o termo anticristo seja usado apenas nas cartas de João, né, conforme nós podemos ver, nós vemos outros títulos também que são atribuídos a este que é contra Cristo, a este que é contra tudo aquilo que se refere a Deus. Este é o homem da iniquidade, filho da perdição, é também o termo que se refere a ele. Esses são também títulos que podemos ver que Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e no versículo 3, se refere para identificá-lo. A besta sobre o mar também é outro termo, a qual serve para identificar este homem da iniquidade, que descreve, então, dentro da simbologia bíblica, dentro de tudo aquilo que está escrito no livro do Apocalipse, é descrito como um ser com 10 chifres e 7 cabeças, recebendo o poder e autoridade do próprio Satanás, aqui se referindo no Apocalipse como dragão. Características, então, quais serão as características? E quais são as características do anticristo? Negação de Jesus. A principal característica é a negação de que Jesus é o Cristo, que Jesus é o ungido, o Messias. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 22, a Bíblia afirma: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega, então, o Pai e o Filho. O anticristo também se autoproclamará como divino, né? O anticristo se levantará contra Deus e se colocará no templo, é uma profecia que está para se cumprir, declarando ser Deus, conforme 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e versículo 4, e aí ele vai mostrar de fato a sua verdadeira face. Ele se opõe a tudo o que se chama Deus e é objeto de culto. Então ele, inclusive, segundo a profecia, irá se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, exigindo adoração como se fosse o próprio Deus. E aí também nós veremos que ocorrerá, conforme profecia bíblica, uma grande perseguição como nunca houve, né? Nós vimos que a igreja cristã, ela nasce debaixo da perseguição, começando ali em Jerusalém, sob a perseguição dos próprios judeus, depois dos romanos, e sempre perseguida, mas veremos uma perseguição numa escala até então nunca vista, uma perseguição aos cristãos em todo o mundo. Ele vai perseguir os santos, conforme o Apocalipse está descrito profeticamente. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ele deu poder sobre toda a tribo, língua e nação. Portanto, vemos também que ele será um grande líder político, né, que estará dominando
sobre todo o globo terrestre, e esse poder vai ser dado a ele, e os preparativos para que esse poder, para que ele ascenda a esse poder, já está em curso em todo o sistema. Nós vemos o poder político mundial. O anticristo terá uma autoridade global, controlando então as atividades econômicas, ou seja, o financeiro de todo mundo. Ele vai ter não só o poder político, o poder econômico, inclusive o domínio sobre as religiões, né? Porque nós vemos que tudo caminha para uma grande apostasia, e esta negação de Cristo, esta glorificação do próprio homem, que nós vemos hoje em muitas situações acontecendo, tudo isso são sinais, né, da operação do espírito do anticristo, que já está atuando então na terra. Vemos que ele vai inclusive vai acontecer muitos sinais e milagres, e muitas pessoas serão enganadas por essa estratagema satânico. Ele irá operar com o poder de Satanás, realizando sinais, prodígios, maravilhas falsas. Por isso que a Bíblia nos diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E muitos me dirão naquele dia: mas não profetizamos nós, não impomos as mãos sobre os enfermos e os curamos, não libertamos pessoas que estavam possessas de espíritos imundos? E aí o próprio Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é preciso que nós possamos ter conhecimento sobre verdadeiramente quem é o anticristo e os sinais que o identificam, e o espírito do anticristo que já atua em todo o sistema, em todo o globo terrestre, preparando uma plataforma para a sua vinda. Então, é bíblico, é profético, e conforme está escrito, se cumprirá. Mas a igreja do Senhor, ela está atenta a tudo isso, e é preciso que nós estejamos vigilantes constantemente, sendo também nesse tempo um referencial de Deus, luz para este mundo e sal para esta terra.